você que está ligado na TVI, seja muito bem-vindo. Estamos começando o nosso TV News segunda edição, com muita informação de tudo o que acontece na nossa região sul-baiana, nas demais regiões da Bahia, no Brasil e no mundo. Muito obrigado a você que nos acompanha diariamente pela Ultra TVC, canal 24.2 no nosso eixo Itabuna e Ilhéus. Você que nos acompanha aqui diariamente, hoje é 7 de junho, mais uma semana começando e nós queremos agradecer pelo carinho da sua audiência, a você que está sempre conosco. A você que também nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Se ainda não nos segue, aperte aí o sininho, se inscreva no nosso canal e, logicamente, também aperte o sino para que você seja notificado no momento em que nossa programação esteja chegando no ar. Lembrando que você também pode participar através do nosso QR Code, né, através do nosso aplicativo, baixando o nosso aplicativo nas lojas aí de aplicativos, tá bom? Tanto para iOS como para Android, pode baixar aí, coloca por lá TVI Play Brasil e fique por dentro de nossa programação, tá bom? Então você pode baixar aqui, ó, neste QR Code que aparece na sua tela, aponte a câmera do seu celular e fique muito bem informado. Hoje o programa é recheado de muita informação para você. O programa, como sempre, muito recheado de muita informação para você. Tudo o que aconteceu durante o final de semana e também o que aconteceu durante o dia de hoje aqui no nosso TVI News segunda edição. Olha, nós queremos mais uma vez dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui, porque nós temos compromisso, logicamente, com você e com a informação, tá bom? Com você e com a informação que não para. Hoje teremos também a participação dos nossos correspondentes no extremo sul do estado. O Ramiro Lobo estará trazendo as informações de lá do extremo sul do estado aqui conosco. E também, diretamente da capital baiana, da região metropolitana de Salvador, o nosso correspondente Leandro Guerrilha. Você não pode perder hoje, daqui a pouco, informações da capital com o nosso correspondente Leandro Guerrilha e também do extremo sul com o Ramiruel Lobo. Mas vamos então com os destaques do dia de hoje. Vamos falar sobre, infelizmente, uma tragédia que aconteceu aqui na nossa região, na BA-001, um acidente com 6 carros, deixa mortos e vários feridos em Serra Grande, que é distrito de Uruçuca. Um acidente muito grave aconteceu na noite de hoje, na noite de ontem, melhor dizendo, na BA-001, e já vamos tratar sobre este assunto. São acidentes acontecendo aqui na nossa região. Vamos falar também lá do extremo sul. A ex-diretora do presídio teve um romance com detento e envolvimento com facções na Bahia. Nós começamos a falar deste assunto no final na semana passada e continuaremos trazendo aqui o desenrolar desta situação de lá do presídio de Eunápolis daqui a pouco para você também, hein? Olha, uma ex-PM é condenado a 29 anos de prisão por sequestrar e matar um homem aqui na Bahia. Já você vai saber em que cidade isso aconteceu, tá bom? E, logicamente, também saber quem é esse ex-PM que acabou cometendo este delito. Vamos falar também, o presidente Lula quer transformar o 2 de julho em Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. Ou seja, mais um feriado nacional aí. Dentro em breve, alguns são a favor, outros já são contra de mais um feriado. Enfim, já vamos tratar também sobre este assunto que é de relevância nacional, é muito importante. Na cidade de Ilhéus, um bebê de 2 meses tem pé amputado após lesão em um hospital, hein? Isso na nossa vizinha cidade de Ilhéus, na terra da Gabriela. Esta situação aconteceu com um bebê de apenas 2 meses e, segundo informações, essa lesão lá neste hospital que já trataremos aqui. A nível Brasil, o governo federal monta um grupo para reavaliar contrato da FIOL entre Uruçuca e Ilhéus. Um assunto também importantíssimo para a nossa região é essa questão da ferrovia de integração Oeste-Leste, e o governo federal monta aí um grupo para reavaliar este contrato, hein? Este contrato está sendo reavaliado aí por um grupo, por uma equipe do governo federal. Falaremos também sobre uma mulher que destruiu um carro de marido após flagrar traição, isso lá na capital baiana, hein? Coisas da capital baiana. Esta mulher ficou aí quando pegou o marido com outra. O que ela fez?
tacou-lhe fogo no carro do cidadão, hein? Essa informação é o que acontece, isso acontece Brasil afora, mas essa foi flagrada logicamente pelas câmeras e já nós vamos trazer aqui também para você. Nova tarifa social de energia elétrica passa a valer a partir deste mês, fique ligado nessa informação, é muito importante também para você. E aqui na área do esporte, o Itabuna empatou com o Galícia e decide vaga na elite do Baianão no próximo domingo, hein? O Itabuna, que tem feito aí uma excelente temporada, empatou no dia de ontem com o Galícia na Série B do Baianão. Essa na área do esporte. Também na área do esporte amador, a Copa Cacau Cima, a seleção de Arataca fez o dever de casa e venceu a seleção de São José da Vitória e já está com a mão na taça, hein? A decisão acontecerá na próxima semana da Copa Cacau Cima. Essa e muito mais informações também com os nossos correspondentes, como eu disse, no Extremo Sul, Ramiro El Lobo, na capital baiana, o Leandro Guerrilha, trazendo muita informação para você, tudo isso para deixar você, logicamente, muito bem informado. Lembrando que você também pode nos seguir através do nosso perfil no Instagram. Coloca aí, por gentileza, Cássio, eu não falei do perfil do Instagram, né? TVI Play Oficial, fique por dentro, veja os bastidores aqui do nosso programa, tá bom? TVI, não só do nosso programa, mas de toda a programação, né? Lá no nosso perfil, se ainda não segue, passe a seguir, TVI Play Oficial, tá bom? Vamos seguindo com a nossa primeira informação de hoje, infelizmente iniciando o programa aqui com essa notícia ruim, né? Dioturnamente nós temos falado aqui dessas situações que têm acontecido na nossa região, que é de acidentes. Praticamente todos os dias que venho aqui eu trago um acidente aqui na nossa região, né? E ontem não foi diferente, um grave acidente que envolvendo aí pelo menos 6 veículos na noite de ontem, de domingo, dia 6, né? Na BR-001, mais precisamente no distrito de Serra Grande, que é município de Uruçuca, né? Resultou aí em mortes e deixou várias pessoas feridas, hein? Vídeos que foram feitos por internautas que circulam nas redes sociais indicam que ao menos 2 pessoas não resistiram aos ferimentos e faleceram no local. Com imagens chocantes de vítimas presas às ferragens e ensanguentadas no meio da pista, né? Foram imagens chocantes, de fato. Eu não sei se a produção tem essa imagem aí, produção, desse momento de ontem, né? Infelizmente, ontem aconteceu esse acidente envolvendo esses 6 carros aí lá na BA-001, na altura do distrito de Serra Grande, belíssimo distrito de Serra Grande, paradisíaco distrito de Serra Grande, que é município de Uruçuca, hein? A tragédia aconteceu por volta das 20 horas e dentre as vítimas fatais, os primeiros relatos identificam 2 homens pelos prenomes de Valnei e Robson. As informações preliminares também apontam que uma caminhonete F350 colidiu com 2 carros de passeio. Em um efeito cascata, os motoristas de outros 3 veículos de passeio não conseguiram desviar e também se envolveram num grave acidente, hein? Olha, os feridos foram prontamente socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, né, e encaminhados para o Hospital Regional Costa do Cacau, aí na cidade de Ilhéus, né? Entre os feridos em estado grave está o motorista da caminhonete, a F350, hein? A rodovia BA-001, para quem não sabe onde ocorreu o acidente, é a principal via que conecta as cidades de Itacaré a Ilhéus, né? Quem chega aqui de fora do estado, até mesmo fora do país, através do aeroporto Jorge Amado, vai passar por esta rodovia que conecta Ilhéus a Itacaré, nesses 2 paradisíacos destinos, né? O que intensifica aí o fluxo de veículos na nossa região, hein? As autoridades já iniciaram as investigações para determinar as causas exatas da colisão e apurar as responsabilidades, hein? O trânsito no local, no momento, também vale lembrar e dizer que no local ficou parcialmente interditado e equipes da Polícia Rodoviária Estadual atuaram para organizar o fluxo e também auxiliar nos trabalhos de resgate dos feridos. Então tá aí esta tragédia que aconteceu na noite de ontem, mais precisamente às 20 horas da noite de ontem, nessa importante rodovia, né? Como já disse, liga essas 2 principais cidades. Quem sai também aqui da nossa cidade de Itabuna, quer ir até a cidade de Ilhéus via veículo, né?
passa por aí também, né? É a principal via, como já dissemos aqui, e todo cuidado é pouco. Você está vendo aí imagens desse momento, né? Pode aumentar a sonora, por favor, Cássio? Não tem não. Não tem a sonora, né? Tranquilamente, mas você vê aí as imagens exatamente desse momento, né, onde aconteceu esse acidente, a cena lamentável, uma cena de terror, né? São 6 carros que acabaram se envolvendo aí. Inicialmente a F350 com 2 carros e logo depois mais 3 carros que não conseguiram desviar aí desta cena e acabaram também batendo, né? O que levanta aí, logicamente, liga o pisca, né? Liga a luz de alerta exatamente para a questão da velocidade, né? A questão da velocidade que estava sendo imprimida no momento ali, principalmente dos outros 3 que chegaram depois, né? Logicamente a polícia fará o levantamento para trazer aí de o que aconteceu, mas isso também nos mostra que é necessário ter atenção, né? Atenção redobrada, que nós estamos falando aqui quase que diariamente, né? Quase que diariamente, atenção redobrada, porque nós não sabemos, principalmente à noite, nós não sabemos o que pode acontecer, né? Pode aparecer um animal na pista, pode acontecer uma situação como essa, uma pessoa se jogar, enfim, várias situações podem acontecer de forma a surpreender, então, quem está dirigindo, né? Eu particularmente gosto muito de dirigir à noite, porém, é necessário essa questão da atenção, né? Porque à noite, geralmente, a pista está mais vazia, né? Tudo ali mais tranquila, mas também se faz necessária essa atenção para que a pessoa não seja pega de surpresa, como aconteceu, infelizmente, com essas vítimas aí, né? Infelizmente, 2 pessoas acabaram perdendo a sua vida neste grave acidente na noite de ontem, domingo, dia 6, final do domingo, né? Infelizmente, aí acabou vitimando essas 2 pessoas de prenome, como já dissemos aqui, né? O Robson e o Valnei, né? Foram identificados com esses prenomes aí, Robson e Valnei, a quem nós também nos solidarizamos aqui com a família, né, dessas pessoas que acabaram perdendo as suas vidas, né? Mas, mais uma vez, eu gostaria de fortalecer aqui, né, esse discurso de atenção nas rodovias, né, esse discurso de manutenção da velocidade permitida, é o que nós precisamos, porque não podemos de modo nenhum, né, deixar que situações como essa se tornem rotina aqui na nossa região, como diariamente eu tenho trazido aqui. Então, que não se torne rotina situações como essa aqui na nossa região, né, porque nós sabemos que as vidas, elas importam muito, né? Então, vamos está sempre aqui trazendo esta informação, né, chamando a atenção dessas pessoas que precisam, logicamente, estar mais atentas nas rodovias. Então, se você é acostumado a trafegar aqui pelas nossas rodovias, pela nossa rodovia, seja a BR-101, seja a 415, seja a BA-001, como você viu aí, né, onde aconteceu essa situação ontem, então, fique alerta. Se você precisa chegar em um determinado horário, é o que eu sempre digo, para quem, né, se organiza, não tem pressa. Só é se organizar, saia 1 a 2 horas antes e você vai chegar tranquilamente, né? Alguém já disse, quem vai para casa não se molha, quem vai para casa chega bem porque vai organizado, né? Se a viagem é uma viagem um pouquinho mais longa, adiante antes, olhe o carro, não ultrapasse em local não permitido, né? Obedeça a sinalização e obedeça a velocidade. É importante, são situações que, se todo mundo fizer esse dever de casa, nós vamos diminuir drasticamente os índices, né? Vamos diminuir drasticamente aí os altos índices de acidentes que têm acontecido na nossa região. Então, tá aí, iniciando o programa hoje, infelizmente, com este relato fatal. 2 pessoas morreram na noite de ontem, aqui na BA-001, mais precisamente na cidade de Uruçuca, distrito ali de Serra Grande. Mas vamos então com mais informação, né? Passada essa informação, infelizmente, uma informação ruim, nós vamos com a informação aqui também da nossa região, né? E melhor dizendo, produção, olha aí,
né? Não é bem da nossa região, mas é uma informação a nível policial. É que um ex-PM foi condenado aí a 29 anos de prisão por sequestrar e matar um homem aqui na nossa Bahia, hein? Olha, a informação é a seguinte: um ex-policial militar foi condenado a 29 anos de prisão pelo assassinato de um homem aqui no interior. O caso aconteceu em 2018, no município de Milagres. Para quem não sabe, ali Milagres fica no centro-norte da Bahia. De acordo com informações do Ministério Público, o responsável por oferecer a denúncia contra o réu, né, o Ministério Público, o Williams Félix de Souza Nascimento, foi sentenciado pela execução do Rodrigo Pires Santana. O crime foi qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima, né? Esse cidadão que era policial acabou perdendo a farda aí e agora ele foi condenado a 29 anos de prisão exatamente por essa situação e, segundo a justiça, acabou assassinando esse outro cidadão aqui identificado como o Rodrigo Pires por um motivo fútil, né? De acordo com a acusação que foi sustentada aí pelas promotoras de justiça, a Jéssica Tojal e a Amanda Buacri, né? O crime ocorreu na manhã do dia 16 de outubro do ano passado, né? Sob o argumento de que o Rodrigo havia cometido durante a madrugada do mesmo dia um arrombamento de um estabelecimento em que sua empresa prestava serviços de segurança. Ou seja, como por aí afora tem, né? Alguns policiais que prestam esse serviço que nós sabemos, deixa eu quieto aqui, nós sabemos que não pode. Porém, aí já é uma outra discussão, né? É a discussão em relação... Não é essa imagem, Cássio, é a outra imagem, né? A imagem da número 3, né? O Ministério Público ele acabou aí condenando este ex-policial exatamente por esse motivo fútil, né? O motivo fútil, segundo, não sou eu que estou dizendo, segundo aí o Ministério Público, segundo então as promotoras de justiça que acabaram, né, informando de que o Rodrigo, né, acabou morrendo, morto pelo Williams Félix, exatamente porque ele acabou, segundo esta informação, né, arrombando um estabelecimento em que a empresa do ex-policial prestava serviço de segurança. Como eu ia dizendo aqui, alguns policiais prestam esse serviço de segurança, muitos nós sabemos que não é permitido, né? Principalmente policial militar. Porém, nós vamos para uma outra discussão que é em relação à remuneração desses policiais, que precisam muitas vezes fazer até bicos. Então, abre aí uma situação, uma discussão para que nós possamos também estar trazendo aqui, né, e clamando ao governo estadual, clamando à Secretaria de Segurança Pública esta revisão na remuneração dos agentes de segurança, especificamente os policiais militares, né? O Williams teria então levado o Rodrigo a um trecho entre as cidades de Milagre e Amargosa e na ocasião em que efetuou disparos de arma de fogo, né, matando então o Rodrigo no local, hein? O réu, que já está preso, né, preventivamente, cumprirá então aí a sentença em regime inicialmente fechado, hein? Então tá aí este policial que acabou perdendo a farda e agora foi condenado a 29 anos de prisão exatamente por assassinar este homem que tinha arrombado então uma empresa. Isso aconteceu lá na cidade de Milagres, ali também próximo à região de Amargosa, né? Logicamente, como dizem aqui as promotoras que inicialmente disseram que tiveram como motivo fútil. Eu não sei até que ponto roubar ou até mesmo arrombar uma empresa é um motivo fútil. Eu sou a favor da vida, logicamente. Não sou a favor, né? Eu acredito que você que também está me assistindo não é também a favor jamais da violência. Mas eu acredito que a discussão que se coloca aí, o que seria motivo fútil? Entrar na casa de uma pessoa, porque a lei também nos resguarda que a casa das pessoas, as empresas, é um local inviolável. Então, a partir do momento em que uma pessoa ela arromba uma empresa numa madrugada para furtar, ela está também, logicamente, cometendo crime. Claro, Joab, um crime, logicamente, não justifica o outro. Não estou dizendo aqui que o policial está certo.
Quem sou eu para dizer isso? Eu estou aqui para passar a informação. Porém, o que eu quero trazer aqui à discussão, e logicamente, retoricamente, para você que nos assiste, é no sentido de até que ponto um arrombamento de uma empresa ou de uma casa é um motivo, é algo fútil. É um crime, assim como outro qualquer, né? É um crime como outro qualquer. Logicamente que levar até a morte, aí sim, já é um outro limite. Né? Nós não estamos aqui naquela situação 880, enfim, né? Essa é a informação. Volto a dizer aqui, o Williams Félix de Souza Nascimento, ele acabou sendo sentenciado e agora cumprirá esta sentença, agora inicialmente em regime fechado, por 29 anos, né? Tá aí esta informação. Muito bem, nós vamos seguindo aqui agora com o nosso programa e vamos... Hoje eu estou fazendo teste aqui com o Cássio, viu? Que nós estamos com 2 câmeras hoje. Ó, vou fazer o teste aqui com o Cássio. Deixa eu ver se ele está rápido, ó. O homem está rápido hoje, ó. Aí, agora o homem está rápido. Nós vamos a um rápido intervalo e já nós retornamos com muita informação. Hoje, lembrando, nós temos os nossos correspondentes do Extremo Sul, o Ramiro Lobo, trazendo informações de lá, e também o Leandro Guerrilha, daqui a pouco, da capital baiana. Não perca, já nós voltamos. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Somos a informação. Chega até você. Somos a boa notícia. Somos mensageiros da alegria. Eu, ele, Nós, vós, Eles. Somos um por todos. E todos somos um. Somos um veículo conduzindo Amor e emoção. Sobrevivemos As dificuldades, tempestades e obstáculos Em nossa existência. somos a resistência. nós somos cabeças que pensam, que analisam. Que forma opiniões. Quem nos assiste compreende. porque também é a cabeça Que reflete e que processa. Somos a TVI. Há 20 anos, falando para quem pensa. pense na gente. Pensa na TVI, única emissora de TV por assinatura do Norte e Nordeste do Brasil. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, até às 19 horas. Eu, Joab Paiva, estarei aqui trazendo muita informação para você, logicamente de tudo que acontece aqui na nossa cidade, na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. E falando de assuntos nacionais, o presidente Lula quer transformar aí o 2 de julho em Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil, hein? Ele anunciou
segunda, né, que antecipava na semana passada, que enviou aí um projeto de lei ao Congresso Nacional para reconhecer o 2 de julho como Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil, hein? A proposta não estabelece um novo feriado nacional, mas busca destacar, então, a relevância histórica da data para o processo da independência do país. A iniciativa valoriza o marco da expulsão definitiva das tropas portuguesas de Salvador em 1823, quase um ano após o famoso 7 de setembro, que todo mundo conhece, a independência do Brasil. O movimento liderado por baianos e baianas foi decisivo, então, para a independência do Brasil se concretizar de fato, né? Além do simbolismo da proclamação realizada por Dom Pedro I. Ele disse o seguinte: olha, encaminhamos hoje um projeto de lei ao Congresso Nacional para tornar o dia 2 de julho o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. Nesta quarta, que foi na semana passada, né, ele participou, então, aí, do cortejo, né, para a comemoração dessa data histórica, juntamente com o pessoal lá na cidade de Salvador, né? O 2 de julho aqui é feriado, como todos sabem, né, e é celebrado com desfiles e homenagens a manifestações culturais. A data representa o orgulho da resistência popular que garantiu a soberania nacional e é vista por muitos historiadores como o verdadeiro desfecho do processo de independência iniciado no ano anterior, que foi no ano de 1822, quando, em 7 de setembro, né, Dom Pedro, ali às margens do rio Ipiranga, a história do Brasil, né, deu aquele grito: independência ou morte, né? Só que aquele momento ali, as tropas portuguesas não saíram 100% do Brasil, como nós sabemos, continuando aqui na Bahia, e somente no 2 de julho, por isso sim, comemorado 2 de julho de 1823, né, o país então se vê livre das tropas. E agora, o atual presidente, ele quer tornar, de fato, já mandou para o Congresso Nacional esse dia, né, uma lembrança aí desse dia como Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil, né? Mas mais do que isso, traz para mim, por favor, Cássio, mais do que isso, se faz necessário o quê? O Brasil ser independente da fome, o Brasil ser independente em diversos outros fatores, do desemprego, né? Para isso que nós precisamos, né? É isso que nós precisamos, desta independência de fato, porque muitas crianças passando fome ainda, muita gente fora da escola, né? Nós queremos ser um país em que as pessoas, a maioria seja, logicamente 100%, nós não podemos falar 100%, não existe 100%, mas que a maioria seja alfabetizada, que não passe fome, né? É essa independência que o Brasil está precisando. Logicamente que a data é uma data importante, mas mais do que isso, para além desta lembrança deste dia histórico, nós precisamos trabalhar, presidente Lula, senhores senadores, senhores deputados federais, para tornar o Brasil independente dessas questões sociais, né? A fome, o desemprego e muitas outras situações. Desculpem. Vamos seguindo com mais informações agora da nossa região. Vamos falar aqui de um bebê de 2 meses, né, que teve o pé amputado após uma lesão em um hospital aqui da cidade de Ilhéus. Muita atenção, hein? Muita atenção essa informação aqui da cidade de Ilhéus. O bebê é indicado de nome Heitor Gustavo dos Santos, de apenas 2 meses, gente, 2 meses de idade, teve o seu pé direito amputado, hein? Infelizmente, após complicações ocorridas durante internação no Hospital Materno Infantil, o Hospital Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus. O caso foi denunciado inicialmente pela família a um conhecido blog lá da cidade no mês de junho, hein? E ganhou então repercussão estadual após ser destaque em matéria nacional, né, em veículos nacionais. Conforme já foi noticiado aí em diversos blogs e até mesmo a nível nacional televisivo, né, o bebê foi internado em 15 de maio para tratar uma bronquiolite, nada a ver com o pé, tá vendo? Veja bem, ele foi internado no dia 15 de maio para tratar uma bronquiolite e durante a internação precisou ser entubado e na primeira noite da UTI, a mãe relatou falha no acesso venoso, que teria então extravasado
medicação para o pé direito do bebê. Olha que situação. Olha aí, causando então uma ferida profunda. Nós estamos falando de um bebê de 2 meses, a pele é bem sensível, né? A família então denunciou a demora no acompanhamento especializado e na adoção de medidas eficazes, né? O caso levou então o Ministério Público da Bahia a ajuizar uma ação civil pública que resultou em decisão judicial determinando a transferência urgente do bebê para uma unidade com estrutura adequada para cirurgia vascular e tratamento hiperbárico. Para quem não sabe, hiperbárico, né, é um tratamento feito com um ar puro. Aqui em Itabuna nós temos, inclusive, aí esse tratamento hiperbárico, né? A liminar determinava que a transferência ocorresse no prazo de 48 horas. Vejam bem, sob uma pena aí de R$5 mil, limitada a R$100 mil, hein? Mesmo com a ordem judicial, a transferência só ocorreu 22 dias após a internação, segundo a mãe do bebê, hein? Que já estava com o quadro agravado e com necrose avançada. Que absurdo! Que absurdo essa situação aí, né? A amputação aconteceu em Salvador, né? Logo depois que o bebê foi transferido, o Heitor ele foi transferido para o Hospital Geral do Estado, onde passou então por exames e avaliações médicas. E de acordo com aqui as informações, né, os médicos constataram a gravidade do quadro e decidiram pela amputação do pé direito do bebê, né? Uma medida considerada necessária para preservar, logicamente, a vida desta criança, né? O melhor para o seu filho é a amputação, relatou aí a mãe, né? Logicamente, muito triste, porque nós sabemos que isso aí tem um responsável. Alguém terá que se responsabilizar por esta situação. O bebê ele entrou no hospital para tratar uma bronquiolite, né? Lembrando que a Secretaria de Saúde, a CESAB, informou que foi instaurada uma sindicância para apurar então aí o ocorrido e que todos os protocolos já foram seguidos, né? Já o Ministério Público requisitou então os prontuários médicos das unidades envolvidas para a perícia e investigação sobre uma possível negligência. Oxigenoterapia hiperbárica, né? Foi o que nós falamos agora há pouco. Mas o fato é, gente, alguém tem que ser responsabilizado por essa questão, né? Alguém precisará ser responsabilizado por essa questão que, infelizmente, aconteceu, e não aconteceu aqui próximo a gente, né? Aconteceu com este bebê de apenas 2 meses de vida. Nós estamos falando de um recém-nascido, 2 meses de vida, né? Logicamente que as investigações apontarão, e será necessário, logicamente, investigações rigorosas, né? A investigação deverá ser feita de forma rigorosa, porque nós estamos falando aqui de um bebê que acabou sendo internado para tratar de uma questão respiratória, né? Uma questão respiratória, e que logo depois, o que aconteceu? Logo depois, o que aconteceu? Esse bebê foi foi internado por uma questão respiratória, e logo depois o que aconteceu? Aparece essa ferida. Segundo a mãe, fruto do quê? Fruto exatamente de um remédio que acabou escorrendo e feriu o pezinho do bebê. Ou seja, existem algumas pessoas responsáveis por isso. Eu espero, logicamente, aí, que o Ministério Público, que a CESAB, fiscalize como se deve. E que as pessoas responsáveis por essa situação sejam punidas.
Porque muitas vezes no dia a dia a pessoa faz ali na correria, né? Não observa direito. E ali, no momento em que o bebê estava recebendo a medicação, acabou vazando esse líquido aí e ferindo o pé desse bebê, o que levou, logicamente, o que mudou totalmente a história da vida dessa criança, porque teve que ter, então, agora, o seu pé amputado. O pezinho amputado, logicamente, isso aí mudou totalmente a história da criança, essa criança de apenas 2 meses. Eu espero que toda essa situação seja, de fato mesmo, apurada e que, como eu já disse aqui, os responsáveis sejam, de fato, aí responsabilizados. Sejam responsabilizados por essa situação. Olha, nós vamos então, Cássio, nós vamos ao intervalo e já nós voltamos com mais informações. Lembrando, hoje nós temos a participação aqui dos nossos correspondentes do Extremo Sul e também da capital baiana. É daqui a pouco, não perca, eu volto já já. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. Agora um pouquinho tivemos um probleminha aqui no nosso microfone, né? E agora tive que voltar com o microfone de sorvete. Mas o importante é trazer informação para você, né? O importante é trazer informação para você. E aconteceu no dia de ontem as votações internas, né, do Partido dos Trabalhadores aqui também no município de Itabuna, não diferente a nível estadual e a nível nacional, né? Ou seja, os filiados do partido aqui em Itabuna, como nas cidades de toda a Bahia e de todo o Brasil, escolheram aí os presidentes dos diretórios, bem como os seus representantes. Aqui na cidade de Itabuna foi eleita a Nina Rosa, né? Ela foi eleita com uma votação bem expressiva, uma votação acima dos 1.000 votos, 1.500 e poucos votos, né, Cássio? Vamos trazer aqui essa informação. Nós temos um vídeo aí do momento em que o ex-presidente agora, né, o Jackson Moreira, ele lê essa ata e declara como vencedora a Nina Rosa. Vamos ver essa imagem aí, Cássio, desse vídeo? Eleitoral, presidente nacional, o vencedor Edinho, 1.676 votos. Chapa nacional, a mais votada, Lula, PT e Resistência Socialista, 1.483 votos. Presidente estadual, vencedor, Tássio Brito, 1.552 votos. Chapa estadual, Resistência e Democracia, 1.478 votos. Presidente municipal, Nina Rosa, 1.589 votos. Chapa municipal, Resistência e Luta, 1.539 votos. E aí, com a participação e a presença de todos, nós declaramos encerrada a Partido é dos trabalhadores! Partido é das trabalhadoras! Partido Tá aí, né, gente? Tá aí o vídeo do momento em que o Jackson Moreira, ele leu essa ata, trazendo toda a votação, tanto a nível nacional, estadual e municipal, logicamente, os votos que foram obtidos aqui na cidade de Itabuna. E a Nina Rosa, ela foi eleita a primeira presidente mulher do PT aqui em Itabuna. Não, melhor dizendo, não é a primeira, né? Essa não é a informação, né? Mas foi a primeira com essa quantidade de votos, exatos 1.589 votos. Nina Rosa, a primeira presidente eleita com esta votação expressiva de 1.589 votos, né? Lembrando que foram 1.589 votos contra 124, que é a atual chapa, né, que é o Jackson Moreira. Ele acabou obtendo 124 votos, né, contra aí os 1.589 votos. Lembrando que a Nina Rosa foi apoiada pelo presidente da Câmara de Vereadores, atual presidente da Câmara de Vereadores aqui em Itabuna, o vereador Manuel Porfírio, que esteve aqui mais cedo, né, Cássio? Ele esteve aqui mais cedo, falou com a reportagem, e a quem nós parabenizamos, logicamente, por essa vitória, né? Quem conhece aqui o Partido dos Trabalhadores em Itabuna sabe desse trabalho, né, que é desenvolvido, que são as eleições diretas, é assim que funciona, não só em Itabuna, logicamente em todo o Brasil. E ontem o Manuel Porfírio, seu grupo, né, como nós chamamos aqui, toda como é que dá o nome, né? Todo o time do PT, né? Como é que eu posso dizer aqui? Todo o time do PT, exatamente, ontem foi para as urnas e acabou escolhendo aí a Nina Rosa, que a partir de agora estará à frente do partido aqui no município de Itabuna. A nível nacional, o Edinho, né, ex-prefeito aí de uma cidade do interior de São Paulo, e a nível estadual, o Tássio, né, o Tássio Brito acabou sendo eleito. Lembrando, Tássio é daqui de Itabuna, Tássio é itabunense, estará aí comandando o Partido dos Trabalhadores a nível estadual, hein? O Tássio vai estar comandando também a nível estadual. Olha, daqui a pouco nós temos o nosso correspondente a nível lá em Salvador, o Leandro Guerrilha. Já está por aí, Ivan?
Ainda não? Pronto, então daqui a pouco o Leandro Guerrilha, assim quando conectar, nós estaremos conversando com ele, com muita informação lá da capital baiana. Mas vamos seguindo aqui porque o governo federal, ele montou aí um grupo para reavaliar o contrato da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, em AFIOL, entre os municípios de Uruçuca e Ilhéus. O Ministério dos Transportes anunciou a criação de um grupo de trabalho de 30 dias para reavaliar o contrato da Ferrovia de Integração, como eu disse, Oeste-Leste, FIOL 1. Especificamente no trecho entre os municípios de Uruçuca e de Ilhéus, aqui no nosso sul da Bahia. A medida vem após o encerramento dos acordos com a empresa anteriormente responsável pelas obras, que é a ABAMIN. E o objetivo do grupo técnico, é claro, é avaliar o que foi executado, identificar os gargalos operacionais e definir os próximos passos para destravar o projeto. Participam da força-tarefa órgãos reguladores, consultorias especializadas e possíveis novos investidores. Com 537 quilômetros de extensão, a FIOL 1 é uma das obras prioritárias do novo PAC, que é o Programa de Aceleramento, de Aceleração do Crescimento, e promete aí ser um divisor de águas na infraestrutura de transportes da nossa Bahia, ligando o sertão ao litoral e promovendo a integração logística entre 19 municípios baianos. O trecho entre Uruçuca e Ilhéus é especificamente importante para conectar a ferrovia ao Porto Sul, considerando que é um ponto-chave para o escoamento de minérios de ferro, grãos e outros produtos, fortalecendo então a economia regional. A expectativa do governo é que, com apoio técnico e institucional, a retomada do projeto ganhe celeridade e atenda à crescente demanda por alternativas sustentáveis de transportes de carga em todo o estado. Segundo o Ministério dos Transportes, o país precisava aí, avançar na malha ferroviária, com certeza precisa avançar na malha ferroviária, para reduzir custos logísticos e ampliar a competitividade, além de garantir desenvolvimento regional. A FIOL cumpre, então, esse papel e, por isso, deve ser prioridade aqui do governo federal na nossa região. A retomada da FIOL representa mais que um investimento em infraestrutura. É também um passo importante para reduzir desigualdades regionais e gerar empregos em todo o interior da nossa Bahia. Com certeza, sem sombra de dúvidas, está aí essa informação importantíssima. Nós sabemos que a conclusão da FIOL gerará muitos empregos para a nossa região não será mais a mesma, tenha certeza disso. A nossa região não será mais a mesma a partir do momento em que esta importante obra seja concretizada aqui. Porque nós estamos falando de uma ferrovia que fará esse escoamento de grãos, de minérios, e logicamente nós estamos falando também de um porto que receberá todos esses grãos, todos esses minérios, ou seja, geração de emprego e muita renda para aqui, para a nossa região. Então, logicamente, nós sabemos desta importância e parabenizamos o governo por essa iniciativa, porque esta é uma obra que já vem se arrastando há um bom tempo e há pouco tempo nós estávamos discutindo a possibilidade desta obra passar para uma outra empresa, já que a ABAMIN não continuará. Foi ventilado aí que a Vale poderia assumir, mas enfim, o que nós queremos é exatamente o que o governo está fazendo agora, que se faça esse estudo para que esse levantamento seja, então, apresentado e que as obras retornem e que seja, logicamente, também finalizada para que esse desenvolvimento possa chegar até a nossa região, para que pessoas, os pais e mães de família aqui da nossa região e pessoas que também virão para cá, possam ter os seus trabalhos dignos. Por falar em pessoas que virão para cá, segundo um dado aí do IBGE, pela primeira vez, São Paulo tem aí mais gente saindo do que chegando. Muita gente que foi para lá na década de 80, 90, agora está retornando, quer ter uma vida mais tranquila, e logicamente agora também com a chegada desses investimentos, isso fará com que a nossa região, com que o sul da Bahia
volte a ser aí um centro pujante para todo, não só para todo o nosso estado, mas para todo o nosso país, né? Então, essa é uma obra importante, precisamos cada vez mais debater sobre isso, né? Como disse o ministro aqui, e eu acabei de falar para vocês, né? Esta retomada da FIOL, ela representa mais do que um investimento em infraestrutura, ela representa, né, um passo muito importante para reduzir as desigualdades sociais aqui da nossa região, aqui de toda a nossa Bahia, logicamente, indiretamente, né? Então tá aí essa informação importante. Eu desejo um bom trabalho para esse grupo, né, que estará fazendo aí este levantamento e trazendo para nós aí, logicamente para o governo, né, a finalização desta importante obra que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Vamos seguindo, hein? Vamos seguindo aqui com informações. Agora algo, vamos dizer assim, pitoresco, né? Isso acontece muito. Lá na capital baiana tem um bafafá, né? Na capital baiana tem um bafafá, isso acontece muito por lá, né, Leandro Guerrilha? Acontece muito. Olha aí, uma mulher acabou destruindo o carro do marido após flagrar traição em Salvador, lá na capital baiana, hein? Um episódio de fúria e vingança. A mulher, ela acabou tocando fogo no carro do marido. Isso viralizou muito aí nas redes sociais e nós trouxemos aqui para vocês. Acabou chocando aí os moradores do bairro de São Cristóvão, lá na capital baiana. Isso foi na tarde do último sábado. Você vê imagens aí desta mulher tocando fogo no carro do seu marido, né? Uma mulher que supostamente flagrou o marido com outra, né, acabou destruindo aí completamente o carro dele em plena via pública, causando então um alvoroço entre os pedestres e motoristas que passavam pelo local, hein? Uma cena de destruição que logicamente divide opiniões aí nas redes, né? De acordo com informações, a mulher teria tido um surto ao descobrir o suposto caso extraconjugal do esposo, né? A amada aí ela estava armada, rapaz. A mulher estava armada com a marreta, né? E passou a golpear o veículo, então, do esposo, né? Quebrando vidros, como vocês estão vendo aí, e amassando a lataria, né? Logicamente, sem se importar com a presença das pessoas que estavam passando por ali, os curiosos que registravam a cena, né? Isso. Aí ela disse o seguinte: é isso que dá trair, né? Quebro tudo. Né? Ela está destruindo o carro todo, enfim. As pessoas que passavam por lá ficavam dizendo essas questões aí, né? E essa pessoa que gravou o vídeo, logicamente, fica narrando aí, falando, né? Olha aí o que dá a fazer a traição, enfim. É como eu sempre gosto de dizer aqui. Né? O diálogo é importante. Se não deu para continuar com a esposa, eu sou a favor da família, logicamente. Mas vamos dialogar, né? Não necessariamente precisa trair, não é necessário trair, e não é necessário também chegar a este ponto, né? Logicamente, como nós falamos aqui, ela está num momento de muita fúria. Cada pessoa tem uma forma diferente de reagir, né? O caso aí levanta, logicamente, uma discussão sobre as consequências emocionais de relacionamentos extraconjugais e o limite, né, das reações pessoal diante das situações de traição. Nós não sabemos como as pessoas podem reagir, né? A polícia foi acionada para o local e até o momento não há informações aí sobre os desdobramentos legais, né, desta situação, deste incidente. Essa senhora que acabou destruindo totalmente aí o carro do seu esposo após descobrir esta situação, né? Situação lamentável, de fato, né? Lamentável, aconteceu na capital baiana. Por falar em capital baiana, já temos o nosso correspondente aí, Cássio? Ainda não, né? Daqui a pouco, então, o nosso correspondente vai chegar aqui trazendo informações lá da capital baiana. Mas antes, já que nós estamos falando de destruição de carros, hoje pela manhã, no centro de Ilhéus, nós temos essas imagens aí, né? Um carro acabou pegando fogo hoje pela manhã no centro de Ilhéus, né? Curiosos que passavam por aí registraram, mandaram aqui para a nossa produção. Coloca aí, por gentileza, esse carro de modelo Fiat Uno, salvo engano, né? Vejam aí, no centro da cidade de Ilhéus. Não se sabe ainda o que causou, né? Mas é aí um Fiat Uno. Não é um Fiat Uno não, gente. Olha aí,
é outro modelo, mas se sabe, este carro que você vê na imagem aí, um Fiat, logicamente, não é um Uno, né? Acabou pegando fogo no centro de Ilhéus. Não se sabe ainda os motivos, né, que levaram a este carro, mas me parece aí falha mecânica, né? Alguma questão, o carro pode ter esquentado demais. É o que eu sempre digo, tem muita gente que esquece de colocar água, rapaz. Coloque água no seu carro, cuide do carro, né? Troque o óleo, coloque água para que não haja esse superaquecimento. E quando existe esse aquecimento aí acaba trazendo situações como essa aí, ó. O carro pegando fogo. Isso aconteceu na manhã de hoje, aí na nossa vizinha cidade de Ilhéus. Lembrando também o seguinte, né, que é o perigo disso aí, desse carro explodir, e muita gente próxima por aí. As pessoas hoje, é tudo por um registro, né? Com próximas ali, a senhora ali, próximo filmando, né? Ao invés de se afastar, porque poderia, logicamente, esse carro estar com gasolina, causar um transtorno maior, né? E nós poderíamos estar aqui noticiando uma situação maior. Então, gente, quando você vê uma situação como essa na rua, se afaste, né? Filme de longe, como fez essa pessoa aí, ó. A pessoa estava passando no carro, filmou de longe. Mas aquela senhora ali já estava em situação de risco. As pessoas se aglomeravam perto do veículo, né? Não sabendo qual era o motivo, né? Mas preferiram estar ali próximo filmando. E se esse carro explodisse aí, né? Então, são situações que nós precisamos trazer aqui. Acho que é o óbvio, né? É o óbvio. Enfim, tá aí acontecimento hoje pela manhã na cidade de Ilhéus, na terra da Gabriela. Muito bem, nós vamos então ao intervalo e já nós voltamos com mais informações aqui. Não saia daí, nós voltamos já já. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Somos a informação. Chega até você. Somos a boa notícia. Somos mensageiros da alegria. Eu, ele, Nós, vós, Eles. Somos um por todos. E todos somos um. Somos um veículo conduzindo Amor e emoção. Sobrevivemos As dificuldades, tempestades e obstáculos. Em nossa existência. Somos a resistência. nós somos cabeças que pensam, que analisam. Que forma opiniões. Quem nos assiste e compreende. porque também é a cabeça Que reflete e que processa. Somos a TVI. Há 20 anos, falando para quem pensa. pense na gente. Pensa na TVI, única emissora de TV por assinatura do Norte e Nordeste do Brasil. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, até às 19 horas, com muita informação para você, hein? Olha, lembrando
que você que ainda não nos segue nas nossas redes sociais, passe a seguir. Fique por dentro também dos bastidores aqui da nossa programação, não só do TVI News, né? Vai lá no Instagram, TVI Play Oficial, fique por dentro de tudo que acontece também. Lembrando que você pode participar baixando o nosso aplicativo, né? Um aplicativo diversificado. Vai lá nas lojas de aplicativo TVI Play Brasil. Ou, se preferir, também vai aparecer aqui o QR Code. Você pode apontar agora já a câmera do seu celular. Olha aqui o QR Code. Aponte a câmera do seu celular e baixe, então, o nosso aplicativo, né, para poder ficar por dentro de toda a nossa programação. Uma programação diversificada, com esportes, né? Também falando de bem-estar. Falamos do entretenimento. Tem um entretenimento também aqui na TVI. E, logicamente, documentários também muito importantes, muito interessantes. E a informação, né? Também notícias para você que nos acompanha por aqui. A TVI é uma TV que preza muito por as notícias, né? Quentinhas para você e também notícias que são relevantes, que vão deixar você, logicamente, muito bem informado. Vamos seguindo, né, com informações que não param. Olha, atenção, a nova tarifa social de energia elétrica passa a valer aí, hein? Passou a valer a partir do dia 5, né? Começou a valer no sábado a nova tarifa social de energia elétrica, que prevê, então, gratuidade para as famílias beneficiárias do Cadastro Único, né, o CAD Único, e que tem um consumo mensal de até 80 kW, né? Segundo o governo federal, o benefício concederá, então, a gratuidade total da conta de luz para 4,5 milhões de famílias, né? Outras 17,1 milhões de famílias que também têm direito à tarifa social não precisarão pagar pelos primeiros 80 kWh consumidos por cada mês. Pelas regras da tarifa aprovadas pela Agência Nacional de Energia, que é a ANEEL, né, tem direito à gratuidade os consumidores beneficiados pela tarifa social que possuem instalações trifásicas e que usam até 80 kW por mês. Atenção! Neste caso, poderá ser cobrado na fatura apenas os custos não associados à energia consumida, né? Como a contribuição de iluminação pública ou imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS, né? De acordo com a legislação específica do Estado ou município de onde a família resida. Já para os consumidores que possuem instalações trifásicas e usam mais de 80 kW por mês, o custo de disponibilidade da rede continua sendo de 100 kW. Neste caso, o consumidor precisará pagar uma diferença caso use entre 80 e 100 kW. Está aí a informação, né? Ele precisará pagar essa diferença. O custo da disponibilidade e o valor mínimo cobrado pela distribuidora para remunerar os gastos com a rede elétrica, né, que são necessários aí para transportar, logicamente, a energia até o consumidor. Mas está aí, está em vigor, né, essa nova forma de cobrança tarifária. Nós sabemos que já existe, né, essa regra, já existia uma regra de cobrança de energia, principalmente para as pessoas de baixa renda e cadastradas aí no CAD Único, mas que agora passou a ter uma nova recomendação da ANEEL, né, e passa a ser uma regra, na verdade, não só recomendação, mas passa a ter essa nova regra, né, como já dissemos aqui, os 80 kW a depender da família, né, se essa família ela utiliza esses 80 kW, poderá ter a gratuidade até esses 80 kW. Caso ultrapasse isso aí, pagará essa diferença, né, segundo a informação aqui da ANEEL, né, a ANEEL, que é a Agência Nacional que regula, então, essas questões relacionadas à energia aqui no nosso país. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, né? Então tá aí essa informação, você que tem esse direito. Inclusive, tem muita gente que tem esse direito, né, que tem o CAD Único, mas não utiliza essa tarifa social da energia. Vá até o CRAS, né, faça aí esse cadastro, né?
é importante. Se você ainda não usufrui, é importante porque nós estamos falando de energia que tem um custo muito alto, viu, Ivan? É um custo muito alto e que muitas famílias, isso pesa muito no bolso de muitas famílias, né? Ela pode ir até o CRAS e aí observar para poder fazer esse registro, né? E, logicamente, ter, então, esse desconto na sua conta de energia no final do mês, que vai ajudar, esse valor que você já pagaria a conta de energia, pode ajudar a comprar mais alguns pães para os seus filhos. Enfim, tá aí essa informação importante. Vamos até o extremo sul do estado, onde um turista de São Paulo foi morto, hein? A violência que não tem dado trégua, Cássio. A violência não tem dado trégua, né? O irmão fica ferido durante uma tentativa de roubo na BR-367. Daqui a pouco nós teremos, então, o Ramiruel. O Ramiruel já está aí? Ah, então vamos lá com o Ramiruel. Vamos, então, com o Ramiruel Lobo. Cadê? Pronto. Eu estou agora perdido nas câmeras aqui, Cássio. Eu vou para de cá, olha lá. Agora sim, ó. Vamos ver? Olha aí. Boa tarde, Joab. Muito bem, muito bem. Não foi. Coisas do ao vivo, viu, gente? Mas muito boa tarde, Ramiruel. Muito obrigado, né, mais uma vez, trazendo informações aí do Extremo Sul. E essa informação aqui, né, de um turista lá de São Paulo, que foi morto, e o irmão ficou ferido durante a tentativa de roubo na BR-367. É a violência que não quer parar, né? Foi uma tentativa de assalto a uma família de turistas que terminou tragicamente com um homem morto e outro ferido na madrugada de hoje, né? Você que está aí no Extremo Sul, esta é uma informação que aconteceu lá em Porto Seguro, né? O grupo que vinha de São Paulo acabou tendo essa tragédia aí, né? Essa tragédia que aconteceu. Muito boa tarde, Ramiruel. Boa tarde, Joabson. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E realmente, Joab, é uma tragédia muito grande que nós estamos vendo aí a respeito dessa criminalidade, né? E pelo que a gente tem visto noticiado, algo de filme, né? É coisa que a gente só vê em filme. A família vinha de férias para passear em Porto Seguro, e ali próximo ao distrito de Agrovila, né, eles tiveram essa infelicidade aí de sofrer essa tentativa de assalto. Que, na realidade, se a gente formos analisar um pouquinho os fatos, os criminosos estavam fortemente armados, né, munidos de rifles, coletes, e ainda pararam um carro transversal à pista, fechando a rodovia ali. De início, por relatos do próprio padrasto do motorista que veio a óbito, eles achavam que era um patrulhamento da polícia, né? Era uma blitz ali. Quando eles chegaram próximo, que perceberam que não eram policiais, eles tentaram evadir, né? Fugir na situação, mas os criminosos atiraram contra o carro, né? O padrasto da vítima é um ex-policial civil aposentado lá de São Paulo, né? Reagiu com a troca de tiros também, mas infelizmente o motorista de nome Robert levou um tiro na cabeça e acabou falecendo ali no próprio carro. O irmão dele mais novo, de 22 anos, levou um tiro de raspão no rosto, né? Porém, todo o trauma que essa família sofreu, porque estavam no carro 9 pessoas, né? Estava a mãe do Robert, que veio a falecer, os filhos, os irmãos, né? Então, fora todo esse trauma que veio a acontecer. Agora, já a gente analisa o seguinte, eu estava acompanhando essa notícia, estava aqui analisando um pouquinho. Ali próximo ao distrito de Agrovila já aconteceu outros casos de tentativas de assalto. Mas vamos analisar bem. É um ex-policial que vinha de férias, né, e você viu uma tentativa de assalto de grande porte. Não foi uma nem duas pessoas, tinham várias pessoas na pista, carros parados fechando a pista e pessoas fortemente armadas. Então, assim, olhando bem a situação do ocorrido, a gente foi anunciado como assalto, mas dá para a gente tentar arriscar uma opinião e dizer assim que poderia ter sido algo já planejado também, viu? Uma vez que a gente tinha um ex-policial civil, um investigador, na realidade, era um investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que sai de férias para o extremo sul da Bahia, e a gente sabe que as facções, elas têm ligações, elas conseguem contatos, elas têm informações de diversas partes e eles conseguem fazer o que nós vimos aí. Então, assim, fica essa dúvida, né? Realmente se foi uma tentativa de assalto ou se há algo mais por detrás de uma situação como essa que veio a levar a óbito
o enteado desse policial civil, né, que estava no volante, né, e por sorte, o ex-policial civil ele conseguiu retirar o corpo do enteado dele do volante e assumir a direção, levando todos ainda em segurança, o restante de toda a família que estava no carro em segurança para longe daquela situação, né? Mas infelizmente é algo como uma Sim, cena de Rafa. filme, né? Uma cena de filme lamentável. Parece uma cena de filme. Exato. O cidadão foi atingido e aí o outro assumiu o volante, né? Essa é a informação, não é isso, Ramiro? Acabou assumindo o volante. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção também é para essa crescente da violência e chamar a atenção da segurança pública do nosso estado. Eu tenho falado isso praticamente diariamente aqui, tenho batido nessa mesma tecla, porque nós estamos falando de uma região aí importante em relação ao turismo, né? Ou seja, esses cidadãos que estão vindo aqui são turistas e que movimentam uma economia nessa região aí, né? Não só na região de Porto Seguro, mas nossa região aqui, Itabuna e Ilhéus também, movimenta, o turismo movimenta. Agora imagine situações como essa, nós não podemos deixar que situações como essa possam estar se repetindo, né? Trazendo essa sensação de insegurança para as pessoas que estão vindo ao nosso estado, para o lazer, para o conforto, para a tranquilidade, e chegam aqui e se deparam com uma situação como essa, uma situação lamentável, como eu já disse, uma cena de filme, né? E que eu tenho certeza um filme de terror para essa família. Então, família, sim. Todos em choque. Filhos vendo o pai sendo ceifado da vida na frente deles. Então, é uma coisa que a gente não pode explicar. Né? Não tem nem como a gente explicar como é que está a situação dessas crianças nesse exato momento, né? Da própria mãe da vítima também, a esposa da vítima. Então, a gente não tem como explicar. Exatamente, né? Então, atenção aí, seu governador, né? O governador Jerônimo Rodrigues, que eu sei que é um cidadão que escuta, mas nós precisamos tomar uma atitude enérgica. As facções criminosas têm tentado e, infelizmente, eu digo aqui, têm conseguido trazer essa sensação de insegurança para muitos baianos. Diariamente eu tenho trazido aqui informações, né, de que no extremo sul, Eunápolis mesmo é a violência a todo momento, né? E cidades vizinhas aqui, cidades que eram tidas como cidades tranquilas, hoje nós noticiamos aqui assassinatos, homicídios, quase que diariamente. Então, é necessário, sim, chamar a atenção dessa pessoal aí. Nós tivemos lá em Salvador, e talvez caso tenha aí uma instabilidade na conexão com o nosso correspondente, vou até abordar essa situação. Uma pastora lá na cidade de Salvador, Ramiruel, saiu de um evento gospel, que inclusive era patrocinado pelo governo do estado. Legal. Cultura gospel. Eles estavam nesse evento, na madrugada, foram levar, então, uma irmã da igreja em um determinado bairro lá. No início, ele chegou, né, o pastor avistou alguns dos criminosos armados, né, nesse bairro. Chegou lá, se identificou como pastor, mostrou a Bíblia e tal, e foi liberado. Entrou, levou essa fiel lá. No retorno, o carro foi alvejado e a esposa dele, que também estava com ele no momento ali, foi atingida com um tiro na nuca, né? Segundo informações, o tiro entrou pela nuca e saiu pela testa. Olha que lamentável o que está acontecendo no nosso estado, na nossa Bahia, né? Isso aconteceu na capital baiana, né? Mas aconteceu também no extremo sul. Ou seja, toda a Bahia, não podemos entregar a nossa Bahia à violência, não é isso, Ramiro? Travou aí o Ramiro? Exatamente, Jorge. É complicado, eu até ia comentar. Pode ir. Pensei que tinha travado aí, deu uma travada. Próximo final de semana eu tô indo para Porto Seguro, então a gente até fica com o coração na mão, né, de estar pegando as estradas, ciente das coisas que vem acontecendo, né? Pessoas de bem precisam passar por certas localidades e às vezes é repreendido pelas situações de pessoas, né? Ali em Porto Seguro, a gente sabe que muitos dos bairros, as pessoas que saem de cidades vizinhas vão morar nos bairros que têm uma renda um pouco mais acessível, principalmente de aluguéis. E são esses bairros que as facções comandam. Então, às vezes, a gente que vai para lá fica até com receio de visitar os nossos parentes, de ir para a casa deles, porque
vai ser constrangedor e vão achar estranho aquele carro estar entrando e saindo naquele bairro, né? Então, como você relatou aí a situação aí em Salvador, é uma pessoa que adentra para levar uma moradora e é recebido como tal recebido e é ceifado a vida de alguém. Então, causa um pouco de pavor em todo mundo, né? Situações como essa. Mas então, Joab, ainda falando um pouco da criminalidade, que a gente tem visto aí acontecer na madrugada dessa segunda-feira também, foi que teve a fuga lá na penitenciária da cidade de Teixeira de Freitas, né? Então, 4 indivíduos fugiram também como cena de filme também, né? Eles relataram assim. Então, as 4 pessoas que fugiram da penitenciária de Teixeira de Freitas cavaram um buraco na parede, né? E conseguiram se evadir da penitenciária. É até engraçado falar algo assim, né? As pessoas conseguiram cavar um buraco, detonar tudo na parede e fugir como cena de filme. Então, assim, foram 4 meliantes que fugiram de alta periculosidade, né? Foi o Paulo Sérgio Gomes Cardoso, Rodrigues de Souza, o Felipe Freitas Lima e o Joales Jesus de Souza, né? Fizeram um buraco na parede da penitenciária, da cela na qual eles ficavam, e conseguiram evadir da penitenciária, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, né? E assim, isso nos levanta mais uma vez esse questionamento sobre a administração da segurança pública. Não é o primeiro caso de penitenciárias que bandidos conseguem fugir, né? De 2024 para cá, de dezembro de 2024 a junho de 2025, tivemos fugas na penitenciária de Anápolis, tivemos fugas na penitenciária, se eu não me engano, de Feira de Santana. Então, é algo que está muito recorrente, tem acontecido, e uma das possíveis causas que vem acontecendo, principalmente aqui na de Teixeira de Freitas, é a superlotação. É uma penitenciária que comporta, aí, em média, 298 pessoas e está com acima de 620 pessoas. Então, isso aí já gera uma preocupação sobre esse ambiente que está totalmente propício a falhas, né? Então, acontece isso, as pessoas fogem e ficam à solta e vai amedrontando os cidadãos de bem aí, como você mesmo relatou há pouco aí. É verdade. É algo que está sendo recorrente, né, em diversas regiões, tanto em Eunápolis, como aconteceu no final do ano passado. Recentemente aconteceu em Feira de Santana, né? Em Feira de Santana, graças a uma ação conjunta, conseguiu se recuperar. E agora em Teixeira de Freitas, né? Teixeira de Freitas, com essa situação, logicamente liga a luz de alerta aí na Secretaria, né, específica de Administração Penitenciária. Mais do que nunca se faz necessário ter, então, essa chamada de atenção, né, para o secretário de Administração Penitenciária, exatamente porque, assim, nós estamos falando de ambientes. Eu tive uma oportunidade em um determinado momento de visitar aqui o presídio de Itabuna. E é um local que eu fiquei imaginando assim, como é que a pessoa consegue fugir daqui? Ou até mesmo cavar um buraco e sair, né, como aconteceu aí em Teixeira de Freitas, porque, de fato, são vários muros, né? Por exemplo, aqui em Itabuna tem o local onde ficam os presos, aí tem um muro, aí tem uma parte onde ficam alguns cães, ainda tem uns cães, ainda tem um outro muro, para depois ainda ter uma parte de arame farpado, para depois sair para a Liberdade, para a rua. Ou seja, são várias muretas, várias barreiras até chegar à Liberdade, né? E como é que essas pessoas conseguem? Logicamente que nós não estamos aqui no momento de acusar ninguém, né? Nós estamos aqui querendo acusar, dizer que alguém facilitou ou não. Mas o que nós estamos pedindo aqui, Ramiruel, é exatamente este alerta, esta atenção da Secretaria para exatamente fazer esses estudos e observar. Porque, dada essa dificuldade para fugas, né, o que tem levado? Será que alguém está ali, de fato, juntamente com esses criminosos? Assim como aconteceu como a diretora do presídio de Eunápolis, que agora o Ministério Público, né, já chegou aí, já está apontando que ela teve, inclusive, um caso com um dos detentos. E talvez isso possa ter ajudado, né, nessa interlocução para que houvesse essa fuga em massa.
Mas o fato é, até 2024, nós não tínhamos muito registro, não ouvíamos falar de registro de fuga. Chegou dezembro de 2024, este ano de 2025, já são 4 registros de fuga. Então, o que está acontecendo? Eu acho que essa é a pergunta. O que de fato está acontecendo? É necessário, logicamente, se fazer um estudo, né, um pente fino aí, no que de fato está acontecendo nos nossos presídios da nossa Bahia. Não é isso? Exato, Thiago. É verdade. E aproveitando, já que a gente está falando sobre a questão de segurança, né? Sim, sobre a questão de segurança, alguns programas atrás nós comentamos, né, sobre aquele caso lá de Porto Seguro, que a população foi contra a polícia, teve policial agredido e tudo mais, que você ainda ressaltou que a população, até onde iria, né, o direito da população, o direito da polícia, a forma de agir, né? Recentemente, se eu não me engano, na sexta-feira passada, a Força Nacional ela estava intervindo ali na região, né, região rural de Porto Seguro, se eu não me engano, próximo ali às terras indígenas de Barra Velha, que é uma zona de conflito entre indígenas e agricultores, né? E a Força Nacional foi acionada para estar atuando ali naquela região e tem já algumas semanas atuando ali, e na sexta-feira foi apreendido 2 pessoas com armas, né? Foi feita a patrulha e essas 2 pessoas foram apreendidas com porte ilegal de arma. Quando estavam sendo conduzidos para a ADP de Porto Seguro, né, a guarnição da Força Nacional de Segurança foi abordada por 10 veículos. Não foi nenhum nem foi os 2, foram 10 veículos onde pessoas armadas desceram, ameaçaram a guarnição da Força Nacional e exigiram a soltura das 2 pessoas que tinham sido acabadas de ser presas. Então, para você ver até onde está as situações da nossa segurança pública. Então, as pessoas ameaçaram, e para preservar também vidas, aceitaram as condições ali, liberaram os 2 rapazes que tinham sido presos, e, porém, mantiveram a apreensão das armas que tinham pego com esses rapazes, né? Porém, a gente vê a situação. A polícia é privada de agir da forma que deve agir. Então, ela inspeciona, fiscaliza, encontra o delito, prende e a população vai contra a polícia. Faz com que a polícia solte naquele momento. Na verdade, não deixou nem chegar à delegacia, né? Interviram antes mesmo de chegar à rodovia, né? Fecharam a viatura da polícia, cercaram a polícia e exigiram que fossem soltos os 2 rapazes. E tudo isso em um conflito em terras indígenas, no qual já está há um bom tempo acontecendo esse conflito entre indígenas e agricultores, pecuaristas, né, naquela região. Nesse mesmo dia, que foi na sexta-feira, o pessoal das tribos indígenas também bloquearam a BR-101, próximo ao Parque Nacional de Monte Pascal, né, reivindicando também a soltura do cacique Suruí Pataxó Wellington Ribeiro de Oliveira, que foi preso na quarta-feira do dia 2, junto com mais 3 outras pessoas também por porte ilegal de arma, né? Então, assim, você está vendo que está sendo um conflito muito intenso entre os agricultores, né, os fazendeiros da região, com os povos indígenas. A polícia está pelo meio, mas não há um respeito, uma forma de agir da polícia que realmente as pessoas entendam que está ali para ajudar, né? Então, estão indo contra a polícia. Então, a gente vê até onde chegou a força da polícia, né? Hoje, praticamente, a gente olha, a força da polícia não está sendo nada diante da população. A população faz da forma que bem quer. E como a gente vê nessa notícia, ameaçaram a guarnição da polícia, homens bem armados pararam em maior número. Então, isso fez com que a Força Nacional revisse, né, a situação do local e agora estão aumentando o patrulhamento, o número de guarnições naquela região, justamente para tentar cessar um pouco a tensão que está havendo naquela região ali, né, de Barra Velha, ali na zona rural de Porto Seguro. Né? Lembrando que essa é uma terra indígena e por isso que é a Força Nacional que está intervindo aí, porque quando se fala de índio, né, somente a Polícia Federal, as forças nacionais podem intervir. E segundo informações, nós trouxemos até essa informação na semana passada, foram apreendidos ali um grande arsenal.
foi um grande arsenal. Nós falamos aqui de mais de 500 munições, né, de 9mm, enfim, nós falamos aqui de um grande arsenal, que inclusive nós temos aqui essas imagens desse arsenal, né, Cássio? Coloca aí, por gentileza. Esse arsenal que foi apreendido aqui, muita munição de fato. Né? Então, até que ponto nós chegamos no momento em que a polícia está fazendo o seu papel, né, e tem que lidar com situações como essa, em que são forçados a não cumprir a lei porque os fora da lei estão exigindo direitos que não lhe competem, porque, de fato, a partir do momento em que eles param a polícia, né, que eles param a polícia ali e pedem a soltura, eles já estão totalmente errados, porque os cidadãos foram presos e deveriam ir até a delegacia, né, aquela velha história, quem não deve não teme. Então por que eles queriam que fossem soltos antes do momento? Quem não deve, eles poderiam ir até a delegacia e lá, né? Eu estou falando isso e lá dar a sua versão. Eu estou falando isso porque algumas outras pessoas apareceram por aí, né, lá desta área indígena, para poder dizer, não, essas pessoas não tinham nada a ver, né, a polícia estava levando. Cabe à polícia, minha gente, cabe à polícia fazer esse interrogatório, né, e lá a autoridade policial definir se a pessoa será presa ou não. Não cabe ao índio, ao cacique, não cabe. Cabe à polícia, ao delegado de polícia, neste caso específico a Força Nacional, a Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal. Mas nós não podemos deixar que situações como essa continuem. Daí a importância dessa questão do efetivo, né, que você falou. O aumento desse efetivo, a questão também da melhoria desse armamento, porque eu tenho certeza que se esses policiais estivessem com um armamento tão pesado quanto, eles não teriam, né, sido interceptados. Então, Exato. Nós estamos falando de uma área que precisa de uma atenção maior aí do governo, da Força de Segurança Nacional, já que não se pode ter uma intervenção militar a nível estadual. Não é isso, Ramiruel? Ô, Ramiruel, Sim. Eu estou sabendo que você vai trazer uma informação de Belmonte de uma situação macabra, né? Exato. Uma situação macabra que aconteceu aí na cidade de Belmonte também. Mas eu acredito que você ainda ia concluir o pensamento aí, desculpe, eu acabei cortando, né? Não, eu só ia complementar o que você falou, quando falou que eles estavam com armamentos pesados, né? Foi apreendido um grande arsenal. Isso mostra que eles têm capacidade e força para enfrentar as forças de segurança. E isso deixa eles com o ego lá em cima. Deixando eles com o ego lá em cima, dificilmente a força de segurança, se não melhorar o seu efetivo, se não melhorar a força de patrulhamento ali, em questão de número efetivo de armas utilizadas, né, para que possam, a gente não vai usar a palavra oprimir, que é uma palavra feia e isso não se deve acontecer, mas que possam, ao menos, impor respeito, que as pessoas olhem e enxerguem que ali eles estão ali não para oprimir ninguém, mas para ajudar. Inibir algumas ações, né? Essa é a palavra. Para inibir as ações deles, eles com esse fortemente armados, e já conseguiram a semana de inibição de 2 dos meliantes, né? Eles têm coragem suficiente de estar enfrentando de cara aberta as Forças Nacionais de Segurança, né? E isso é uma coisa que não deve existir, né? E outra situação, serve de exemplo, porque se quem está aqui assistindo uma situação como essa fala, eles conseguiram, também vão enfrentar. Então, Exato. Está aí, né? Mas vamos então à situação de Belmonte. Vamos lá, a situação de Belmonte? Então, já, Belmonte foi palco de algo macabro nesse final de semana, né? No sábado, dia 5, um morador de Belmonte que estava fora já há 15 dias, ao retornar para casa, ele se depara com um cheiro um pouco peculiar, né? E ele procura de onde estava vindo aquele fedor e encontra em um freezer de sua casa, no fundo da sua casa, um freezer desligado, um freezer que estava desativado. Ao abrir, ele encontra um cadáver, um corpo que já estava em estado de decomposição. Então, imagina você chegar na tua casa e, do nada, encontrar um corpo em decomposição dentro da tua casa.
sem saber de onde veio, como que veio, sabe? Aí eu fico me colocando no lugar de um homem, de uma pessoa como essa. O que que ele pensa? Corro, chamo a polícia, grito ao restante dos vizinhos, o que eu faço? Vão dizer que fui eu, sabe? O que vai passar na hora na cabeça das pessoas, né? Mas até então a pessoa agiu certo, ela acionou a polícia que fazer a ocorrência de imediato, né? O corpo foi retirado pelo IML, ainda está sendo investigado para saber a identidade dessa pessoa que foi encontrada morta dentro desse freezer. Alguns moradores de Belmonte especulam que era uma pessoa pouco conhecida de lá, provavelmente um morador de rua, pelo que deu a entender, conhecido como topless, eles chegaram a relatar isso, mas não se sabe ao certo. Então, ainda estão aguardando a perícia do IML, lá de Porto Seguro, para dizer se foi uma morte por causa de um infarto, alguma coisa do tipo, ou se foi um crime, né? Então, ainda está se aguardando toda a perícia para saber se houve crime ou se foi uma morte natural que veio acontecer por algum motivo para que esse homem aparecesse aí dentro desse freezer. Mas é algo um pouco inusitado, macabro, como eu disse, e, assim, me colocando no lugar desse cidadão, eu também acho que ficaria meio que desesperado ao chegar em casa e me deparar com uma situação como essa. No mínimo, né, a pessoa... É uma situação delicada, no mínimo delicada, porque, como você já bem colocou aí, né? Eu saio quando eu retorno um corpo, um cadáver, dentro de um freezer. É um susto. E por outro lado tem aquela situação, né? Será o que irão pensar? Será que pensarão que fui eu que cometi? Que quer queira, quer não, indiretamente a pessoa já passa a ser uma das suspeitas, porque o corpo está dentro da residência, né? Eu tenho certeza que a polícia fará esta investigação, né? Até porque esse cidadão, ele não pode, logicamente, como nenhuma outra pessoa, juntar provas contra si, mas ele precisará pelo menos explicar como é que esse corpo parou dentro da casa dele. Eu deixei a porta aberta, né? Foi... Tem que ter alguma situação. Quem é que tem a chave da casa? Enfim, como é que esse corpo foi parar por lá, não é isso? Acho que essa é a grande pergunta que todos estão se fazendo, não é isso, Rameruel? Exatamente, Jair. Então agora ficarmos aí atentos para novos capítulos dessa novela um pouco macabra, né, vamos dizer assim, para ver o que vem aí pela frente diante da resposta aí da perícia, né? Se foi um crime ou se realmente foi algo inusitado que veio a acontecer, né? De fato, algo bem curioso, nos deixou curioso aí agora para saber o desfecho, e assim que você tiver informação sobre esse desfecho, fique à vontade para trazer aqui para a gente também. Ramiro, eu gostaria de lhe perguntar também sobre uma situação que eu sei que não está na sua pauta aqui de hoje, mas eu tenho certeza que você deve ter alguma informação sobre a questão da ponte do Rio Jequitinhonha. Continua funcionando no sistema Paresigem? Sim, Jávio, continua funcionando dessa maneira, né? Eles praticamente que isolaram a lateral direita da pista de quem segue sentido a Porto Seguro. Os carros estão circulando pela lateral esquerda, né? Nesse processo aí de siga e pare, né? É liberado uma quantidade. Tem pessoas que têm passado lá, mas ainda escuto bastante aqui na minha cidade, tem pessoas que não estão se arriscando, pessoas que estão dando preferência em passar pelo desvio. Tem muitas pessoas que, principalmente pessoas de mais idade, falam, não vou me arriscar a passar por lá, eu prefiro o desvio, né? Mas está funcionando. Até então não se viu nenhuma movimentação de manutenção em nada, né? Eu creio que já esteja aí passando uns 15 dias que eles prometeram de uma nova revisão, a gente ainda não viu anunciar nada, né? Foi isso dito após a abertura, depois de 15 dias ia ser feita uma nova revisão, mas até agora não foi anunciado nada. E nem na região ali mesmo a gente vê nenhum tipo de movimentação a respeito de uma revisão, de uma possível análise ali. Só mesmo a movimentação da PRF e do DENIT, que tem feito o controle ali do tráfego ali do processo siga e pare. Pude ver ali sem nenhuma intervenção, assim como você falou, né? Fui e voltei, não vi nenhuma intervenção, porém, em relação às pessoas que ficam meio duvidosas, pelo menos eu eu não sou técnico, logicamente, não vou dizer se está seguro ou não, mas
né, empiricamente aqui falando, carros pequenos dá para passar tranquilamente. Você não percebe como é que eu posso dizer assim? Nenhum movimento no momento que você passa, né? De forma normal, logicamente, todo mundo passando tranquilamente. Né? Eu acredito que não traz esse risco ainda, nesse sentido, né? Então é necessário também esse diálogo com a população, porque assim, o momento em que eles liberaram ali é exatamente para desafogar o desvio. Então, se eu tenho lá caminhões e tenho um carro também por lá pelo desvio, já complica também, carro pequeno. Então, quando eles abriram aqui, é exatamente para desafogar, tirar esses carros pequenos de lá, do desvio, trazer para cá, já que, segundo os estudos, né, dos técnicos, é possível passar carro pequeno, e os caminhões e ônibus passem por lá de forma mais tranquila. Então, as pessoas que estão com medo aí, né, pensem por esse lado, né? Até cair ali, eu acho que vai dar um trabalhozinho. Vai dar um trabalho, né? Passar do carro. Agora, logicamente, o DENIT precisa dar uma resposta urgente também, porque não adianta ficar nessa paliativo e não dar essa resposta. Ah, nós vamos construir. E até agora você não veio mover uma palha sequer para, de fato, a concretização da construção da nova ponte. Não é isso? Eu ouvi uma coisa de moradores aqui da cidade, né, de que uma empresa de ônibus, ela estava levando os seus passageiros até a cabeceira da ponte e já deixando um outro ônibus do outro lado para poder agilizar esse processo, né, de condução, para não estar precisando utilizar o desvio. Então, eles estavam fazendo isso, deixando 2 ônibus para fazer a rota, né? Até ficar a rota entre ali o processo da ponte. Então, ia até a ponte, o outro ônibus pegava depois do outro lado lá. Eu fiquei os moradores aqui que pegam aqui e tiveram esse processo ali na ponte. Perfeito, perfeito. É uma forma até, no caso dos ônibus, né, de até diminuir os custos. Mas falando também, algo que eu gostaria de relatar, é a presença, de fato, ali 24 horas da Polícia Federal. Né? Tanto na minha ida como na volta, eu percebi a Polícia Federal estava ali, né, fazendo, de fato, resguardando de que outros veículos pesados não passem por ali. Então, ter sido feito, assim como foi divulgado aí pelo ministro dos Transportes, né, o Renan Filho, e também do diretor Fabrício Falcão, salvo engano, né, é o diretor aí do DENIT, que disse que teria, então, essas forças policiais e estão por lá às 24 horas, né? Muito bem, eu acredito que você já trouxe aí as informações do Extremo Sul, diversas informações, excelentes informações no sentido para deixar, logicamente, os nossos telespectadores aqui sabendo, né, daquilo que tem acontecido por lá pelo Extremo Sul. Mas eu gostaria também ainda de perguntar mais uma outra coisinha para você. Hoje eu estou puxando aqui bastante o Ramiruel, né, tirando o atraso dos dias que ele não estava por aqui no ar. Então, tirando esse atraso do dia que você não apareceu aqui pelo ar, trazendo as informações daí, né, Ramiruel? Mas, brincadeiras à parte, vamos falar sobre o tempo aí. Como é que tá o clima por aí? Muito frio? A chuva chegou por aí também no Extremo Sul? A friagem chegou e chegou gostosa, né? Para quem curte esse clima, tá gostoso. Né? Para quem não curte, tá passando 24 horas agasalhado, né? De meia e gorro na cabeça. Meia no pé e gorro na cabeça. Chuva não. Rapaz. Até que esse aqui tá bem estiado. Tempo nublado, porém não tem chovido. No final de semana eu estava pela cidade de Camaquã e lá a gente pegou um pouco de chuva, né, umas pancadas de chuva, mas já aqui, né, em Mascote, São João do Paraíso, a gente está alguns dias sem chuva. Só mesmo o tempo nublado. Agora o frio tá pegando, viu? O frio tá pegando, né? É bom o climazinho frio, é melhor. Eu particularmente gosto, porque eu gosto que dorme mais à vontade, né? Você fica ali, bota o cobertorzinho e dorme tranquilamente. Mas muito bem, muito obrigado pela sua participação, Ramiruel. E queremos dizer que o espaço aqui está aberto, né? Você estará participando com a gente toda segunda, não é isso? Quarta e sexta-feira, não é isso, produção? Segunda, quarta e sexta-feira, aí o Ramiruel participando com a gente com informações aí do Extremo Sul, tá bom? Muito obrigado e até a próxima quarta-feira.
Muito bem, chegamos aí as informações do Extremo Sul com o Ramiro Lobo, nosso correspondente lá da região do Extremo Sul. Muito bem, nós vamos ao intervalo e já nós voltamos. Lembrando que hoje nós teremos participação também da capital baiana, do nosso correspondente Leandro Guerrilha. Ele que vai estar trazendo alguns fatos que aconteceram lá na capital baiana durante este fim de semana e o dia de hoje. Não saia daí, já já nós retornamos. Somos a informação. Chega até você. Somos a boa notícia. Somos mensageiros da alegria. Eu, ele, Nós, vós, eles. Somos um por todos. E todos somos um. Somos um veículo conduzindo Amor e emoção. Sobrevivemos As dificuldades, tempestades e obstáculos Em nossa existência. Somos a resistência. nós somos cabeças que pensam, que analisam. que formam opiniões. Quem nos assiste compreende. Porque também é a cabeça Que reflete e que processa. Somos a TVI. Há 20 anos, falando para quem pensa. pense na gente. Pensa na TVI, única emissora de TV por assinatura do Norte e Nordeste do Brasil. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical, Direitos e inclusão. tecnologia, Notícias. política. Opinião. é TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, até às 19 horas, com muita informação para você. Mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência, você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, aqui no nosso eixo Itabuna-Ilhéus. A você também que nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, continue sempre conosco. Lembrando que você que ainda não é inscrito, né? Pode se inscrever, aperte aí o botão de inscrição e também o sininho para que fique atento, né? Fique bem atento aí, clicando também no sininho. Lembrando que você também pode baixar o nosso aplicativo, estar por dentro de tudo que acontece, né? Do streaming, os streams que acontecem por aí. É TVI Play Brasil, né? Pode baixar aí o nosso aplicativo e fique por dentro também através de documentários, através
de toda a nossa programação, né? E você vai ficar, com certeza, muito bem informado. Muito bem, vamos então de informação, vamos falar de esporte. Vamos falar de esporte, Cássio. Vamos falar aqui do Itabuna. O Itabuna que empatou com o Galícia e decide vaga na elite do Baianão, hein? Ele decide vaga aí na elite do Baianão no próximo domingo, com o empate de 1-1 entre o Bahia e o Fluminense de Feira e o 0-0 do Itabuna e o Galícia. As duas equipes que subirão para a elite do Baianão 2026 só serão conhecidas no próximo domingo. O Bahia joga na sua própria casa, a Arena Cajueiro, lá em Feira de Santana, enquanto o Itabuna deve jogar no Joia da Princesa. Apesar de jogar bem, o Itabuna Esporte Clube teve a sua melhor chance em uma bola chutada aí de fora da área, que teve a trave, né? Bateu na trave, por pouco aí o Itabuna não abriu o placar de 1-0 contra o Galícia, e então aí já decidia como quem subiria, né? Enfim, mas nós já sabemos que o Itabuna Esporte Clube tem feito uma excelente temporada na Série B do nosso Baianão, e eu, enquanto itabunense, enquanto torcedor do Itabuna, tenho praticamente certeza que no próximo ano nós estaremos lá com o Itabuna brilhando na Série A do Baianão. Mas não aconteceu ontem essa vitória como queríamos, né? Ficou apenas no 0-0 contra o Galícia. Parabéns aí a toda a equipe do Itabuna. Sempre tenho dito isso aqui, né? Parabéns por todo esse envolvimento, toda essa dedicação em levar o nosso esporte para melhor. Daqui a pouco nós vamos falar aqui sobre o esporte amador também, né? Vamos conhecer a seleção de Buerarema e vamos também falar sobre o jogo que aconteceu aí entre as seleções de Arataca e São José da Vitória. Mas antes, nós vamos até a nossa capital baiana com o nosso correspondente Leandro Guerrilha, que está estreando aqui hoje conosco, né? O nosso querido amigo e correspondente Leandro Guerrilha, a quem eu saúdo aqui agora. Seja muito bem-vindo, Leandro. Muito boa tarde. Boa noite, meu amigo Joab, aqui Leandro Guerrilha trazendo para você informações direto aqui de Salvador. E eu quero trazer a previsão do tempo. Salvador com tempo nublado durante toda essa semana, até quarta-feira, as previsões de uma frente fria informam que pode chover até quarta-feira. E a previsão é de no máximo 27 e a mínima de 22 na capital baiana. Mas eu quero trazer uma informação que pegou toda a população que gosta de influenciadores e influenciadoras, falando sobre a influenciadora que recebeu o título de cidadão feirense. Uma acusada de golpes com artistas, políticos. O que é que ela fazia? Ela saía com essas pessoas, filmava a intimidade e depois estava extorquindo, chantageando homens casados, mandando vídeo para as esposas e pedindo dinheiro, e a quantia foi considerável, viu? Eu tô falando sobre a Teila Sabrina, que inclusive foi rainha, princesa do Carnaval de Salvador do ano de 20, 22 e 23. Ela foi dançarina de diversas bandas renomadas e também trabalhou como assistente de palco em programa de TV, viu, Joab? Se você estiver precisando aí de uma assistente de palco, de repente a Thalita pode estar precisando aí de emprego. Você pode buscar, quando você fizer um programa de auditório, ela pode ser uma boa opção para você. E aí agora teve busca e apreensão por conta de pessoas que denunciaram, inclusive gravaram as conversas, os prints, porque ela ficava coagindo, ameaçando as pessoas que supostamente ela tem saído, inclusive falando da sexualidade das pessoas que ela se envolvia, porque ela andava no meio, e aí conhecia um político, até radialista, tem radialista famoso, tem na lista dessa moça. A moça realmente tem sido destaque nos noticiários policiais, a influenciadora, ela que foi rainha do Carnaval, e parece que o negócio não vai ficar bom para ela não. Grave esse nome aí, Teila Sabrina. Só espero, viu, Joab e amigos aqui do seu programa, que depois que ela esteja noticiada, ela não triplique, né? Porque geralmente é assim, a pessoa faz algo errado, rouba, pula a justiça, e depois a gente vê essa pessoa crescendo mais e mais ainda dos curiosos nas redes sociais. Essa notícia que eu trago para vocês aqui no sul da Bahia, e também quero falar sobre a volta do futebol da Bahia. Bahia já voltou, não trouxe ainda nenhuma novidade,
Rogério Ceni renovou o seu contrato até 2027. Rogério Ceni está muito feliz e declarou que o Bahia será um dos grandes times do futebol brasileiro, ganhando títulos. O Bahia que ainda disputa Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e está aí em busca aí do teu sonhado título depois de muito tempo. O último título nacional do Bahia de expressão foi em 1988-89, quando o Bahia foi campeão brasileiro com o Internacional. E agora, com o Grupo City, o Bahia está se habilitando cada vez mais a ter aí, quem sabe, alcançar um outro título. O Vitória pela mesma sorte, só que o Vitória agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, já que o Bahia está na tabela, na parte de cima da tabela. Já o Vitória busca aí se recuperar da incômoda posição de 16º. O Vitória que está na 16ª colocação, na porta ali da zona de rebaixamento, precisando da resposta imediata. Contratou um goleiro e contratou e anunciou um centroavante também para a sua equipe. Por enquanto, são essas notícias aqui de Salvador. Um abraço, Joab, e todos os amigos do sul da Bahia, de Itabuna, Ilhéus. E amanhã a gente volta trazendo outras informações direto de Salvador. Grande abraço. Muito obrigado, meu amigo Leandro Guerrilha. Leandro Guerrilha, conhecidíssimo aí já na rádio, tá com um programa muito interessante aí, Alegria, Alegria. Grande abraço para você, meu querido amigo. E você retorna, logicamente, aí trazendo mais informações da capital baiana, né? A capital baiana que diariamente aí nós temos trazido notícias, mas logicamente que com um correspondente por lá é melhor ainda, né? Muito, muito bom ter aí o Leandro Guerrilha como nosso correspondente da capital baiana. E por falar em futebol, né, nós vamos falar aqui, como eu já noticiei, ele falou do futebol aí do Bahia, mas nós vamos falar agora do futebol amador aqui da nossa região, né? A Copa Cima, Copa Cacau Cima, melhor dizendo, né? Onde o Arataca, a equipe de Arataca acabou vencendo a equipe de São José da Vitória. Lembra que eu falei aqui no final de semana, Ivan, né, que o prefeito de Arataca prometeu uma festa, então provavelmente teve festa por lá, por Arataca, né? A seleção de Arataca jogou bem e acabou aplicando aí 3-1 na seleção de São José da Vitória pela primeira partida da final da 4ª Copa do Cacau Cima. As duas equipes entraram em campo com muito nervosismo, você vê imagens aí da equipe de Arataca, né? Mas ao longo da partida, as emoções começaram a tomar conta das duas seleções, jogando em casa e com o apoio de sua torcida, né? O Arataca partiu para cima, então, e fechou o primeiro tempo vencendo pelo placar de 2-0. No segundo tempo, o time da casa fez o terceiro gol, mas caiu de produção. A partir daí, né, a partir dos 10 minutos, então, do segundo tempo, só deu o time de São José da Vitória. Ainda não é essa imagem aí. Essa daí é de Buerarema. A de Arataca é outra. Essa daí é de Buerarema. Então, só deu São José da Vitória depois dos 10 minutos do segundo tempo, né? E logo surgiu o gol, então, da seleção também de São José da Vitória, que saiu com... É como o pessoal fala, né? O gol gol, não é gol de ouro, Ivan. É o gol para não sair totalmente assim. Tem uma palavrinha que dá para essa situação, acabou me fugindo aqui, né? Gol de honra, foi o gol de honra. As duas equipes se enfrentarão então agora no próximo domingo, agora na cidade de São José da Vitória, né? Onde será conhecida então a seleção campeã da Copa Cacau Cima, que vai levar para casa cerca de R$50 mil em dinheiro e um veículo coletor para a cidade, numa emenda de um determinado deputado federal. O fato é, né, o nosso esporte amador está aí de vento e popa. Parabéns a todos os envolvidos e também ao consórcio, né, que realiza, que é o CIMA, o consórcio aí da Mata Atlântica, Intermunicipal da Mata Atlântica. Parabéns pela realização desta belíssima Copa, a Copa Cacau Cima, e eu desejo boa sorte às duas equipes. Logicamente, Arataca, eu conheço muita gente lá de Arataca, eu sei que tem bons jogadores na seleção, bem como também na de São José da Vitória, né? Então não tem nada decidido ainda, né? Não tem nada decidido. Mas vamos lá, estamos chegando à nossa reta final aqui do nosso programa, né? Agora bota essa imagem aí, por gentileza, Cássio,
né? Bota essa imagem aí, por gentileza. Esta aí sim agora, você vê a imagem aí do prefeito de Buerarema, que nós vamos convidar ele aqui para vir aqui, viu, o Gel da Farmácia, acompanhado do professor Ratinho e também dos demais membros da diretoria. Eles apresentaram aí ao público a seleção de Buerarema, né, que vai disputar o campeonato intermunicipal deste ano, viu? E que terá início aí no próximo mês. A cidade tem quase 10 anos que não participa do maior campeonato amador da nossa região aí, né? E promete retornar com força total, garantiu então o prefeito Gel da Farmácia. Né? Parabéns aí pela retomada, então, desta importante seleção aqui da nossa região, a terra da farinha, né? Buerarema é a terra da farinha. Inclusive vai ter a festa da farinha logo em breve, né? Sempre em Arataca, sempre tem a festa da farinha e também o Adora Buera, que já entraram pro calendário aí da cidade de... Eu falei Arataca, né? De Buerarema, já entraram pro calendário da cidade de Buerarema. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes nós vamos falar aqui sobre a previsão do tempo, o clima e o tempo, né, para o dia de amanhã, para você também, logicamente, ficar aí muito bem informado em relação a essa questão e se preparar, né, para os seus negócios no dia de amanhã. Aqui na nossa cidade de Itabuna, a previsão ainda é de tempo nublado, né? O sol irá aparecer, mas o tempo ainda nublado com algumas nuvens, né? E no período noturno, inclusive com possibilidade de chuva no período noturno aqui na nossa cidade de Itabuna. Então se prepare, né? Se prepare. Hoje a Brenda Santos não pôde estar aqui com a gente, né? Desejamos aí melhoras para a Brenda Santos e que dentro em breve ela esteja aqui conosco. Já na nossa vizinha cidade de Ilhéus, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e um período nublado. À noite o tempo permanecerá aí com nuvens, mas sem chuva na cidade de Ilhéus. A máxima é de 26, a mínima de 19 amanhã na cidade de Ilhéus, mas atenção para os ventos que podem chegar até 19 km por hora. Na cidade de Uruçuca, aqui na nossa vizinha cidade de Uruçuca, sol com muitas nuvens durante o dia e a noite e com muitas... como eu já disse, o tempo nublado e sem chuva, né? A informação é de que lá também não terá chuva na cidade de Uruçuca, apenas essa questão do tempo nublado. Já na cidade de Onápolis, no extremo sul, finalizando aqui, o sol também deve aparecer com nuvens e pancadas de chuva durante o período da tarde. À noite o tempo ficará firme, mas sem chuvas, né? Na cidade de Onápolis, chuva no período da tarde e à noite o tempo firme. A máxima por lá é de 26 graus e a mínima é um pouquinho mais congelante, a mínima de 16 graus. Hein? Então atenção vocês que estão aí no extremo sul, né, para esta mínima de 16, que já é friozinho aqui para nós que somos baianos. Muito bem, estamos chegando agora sim ao final do nosso programa. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. TVI, 20 anos contando a sua história.